Boa tarde a todos, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor nessa oportunidade, neste texto de 1 João 2, de 18 até 29, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 18 a 29. O texto diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que nele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse é o texto que nós estamos propondo para estudar hoje à tarde. Que Deus abençoe esse texto na nossa mente, no nosso coração, para que possamos aprender e praticar essa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos juntos e estudando a tua palavra. Não somos capacitados para estudá-la e para compreendê-la, senão com a ajuda do teu Santo e Divino Espírito. Por isso pedimos a iluminação da nossa mente, para que a tua palavra possa achar espaço no nosso coração, na nossa mente, permanecer em nós e nós possamos permanecer em ti e na tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com essa palavra, aprender, memorizar, guardar de todo o coração, praticar e honrar o teu nome no mundo
por meio desta palavra. Ajuda-nos, assim, a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, porque nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos dar início ao estudo de hoje e nosso desejo é que possamos compreender bem esse texto do apóstolo João, que está ensinando os crentes da cidade de Éfeso e região, né? Éfeso era uma cidade que era centro estratégico para o evangelho, porque era uma cidade grande, capital da Ásia Menor, e uma cidade que os romanos estabeleceram como capital e, e tinha um desenvolvimento cultural muito grande e que tinha um desenvolvimento religioso também, né? Ali havia o culto a Diana, deusa dos Efésios, e deusa de sem número de pessoas, né? Um número extremamente grande de pessoas. Vinha gente de toda a Ásia Menor para cultuar ali em Éfeso, de modo que era uma cidade cheia de pessoas. E como era um porto, ou próxima de um porto marítimo, ela era cheia de marinheiros e pessoas que vinham de outros países, e também havia ali muita corrupção, muita concupiscência, né? E muita manifestação de pecados da carne. Esta cidade foi a cidade que Paulo, orientado pelo Espírito Santo, escolheu para sede do seu ministério por 3 anos e meio. E ele ali, então, atingiu não só Éfeso, como atingiu também outras cidades ao redor. E João se tornou apóstolo, o apóstolo João, né, se tornou pastor da igreja de Éfeso já mais tarde na sua carreira, porque inicialmente ele sediou o seu ministério apostólico em Jerusalém, até que Maria, mãe de Jesus, que ficou sob seus cuidados, viesse a falecer. E quando ela faleceu, então ele não permaneceu mais em Jerusalém e ele mudou-se então para Éfeso. E ali em Éfeso ele constituiu um apostolado, um ministério que foi desenvolvido ali até o final dos seus dias. Nós temos estudado esse texto, o texto de 1 João, sabendo que foi esse apóstolo que nós estamos mencionando que escreveu essa carta. E estamos estudando este texto daquele que é chamado apóstolo do amor, né? E a epístola é a primeira epístola do apóstolo João, porque foi mais do que reconhecido, é uma crença universal que essa epístola é de autoria do apóstolo João. Essa carta, nós sabemos, não faz referência ao seu autor, como a carta aos Hebreus também não faz referência ao seu autor. Mas a tradição cristã, desde o início, tem apontado o apóstolo João, presbítero da igreja de Éfeso, como aquele que é o autor desta carta, que enviou esta encíclica, né? Uma carta circular,
às igrejas dos arredores de Éfeso, na Ásia Menor. Essa carta foi escrita, então, para várias igrejas, não só Éfeso, mas outras igrejas ao redor de Éfeso. E alguns discípulos do apóstolo João, que se tornaram pais da igreja, né? Pais da igreja significa que aquela geração de líderes, de homens de Deus, pregadores, que foram discípulos dos apóstolos, discípulos primeiro dos apóstolos. Então, essa primeira leva de pais da igreja, como Policarpo, que era bispo de Esmirna, e Papias, que era bispo de Hierápolis, e Inácio, que era bispo de Antioquia. Esses três irmãos, né, que eram bispos dessas importantes igrejas, eles declaram em seus escritos que João é o autor desta carta, e que não há dúvida alguma sobre a sua autoria. O apóstolo João, nesta carta, ensina às igrejas, rebatendo os ensinos dos gnósticos, né? Nós já vimos isso na semana passada, que os gnósticos negavam que a vinda de Jesus em carne, que Deus não se encarnou em Cristo. E João ensina que Deus veio em carne e que Deus foi visto, sentido, palpado, tocado pela, pelo seu, pelos seus discípulos. Então, João foi aquele que testemunhou, ou é um testemunho ocular da, da vinda e da estada de Jesus Cristo no nosso meio, né? No meio, no meio humano, né? No meio dos povos daquela época. E veio em Jerusalém, ali ele fez o seu ministério principal, mas também pregou na Galiléia, pregou na Judéia, pregou em Samaria, pregou em Tiro e Sidom. Então, Jesus fez um ministério também amplo, no sentido de alcançar vários povos. É esse Jesus com quem João andou 3 anos, né, que foi testemunha da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, esse Jesus que João está servindo agora e dizendo que ele veio em carne e que em carne ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como diz João, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que ele demonstrou, então, no seu evangelho, que Deus é luz, Jesus é a luz do mundo, né? E que conhecê-lo, conhecer a Jesus, é andar na luz e viver de modo a sair das trevas e viver num caminho luminoso que realmente leva ao céu. Então, quem não conhece Jesus, está em trevas, mas quem o conhece anda na luz. E João ensina que quanto mais nós levamos uma vida de santidade, maior consciência de pecaminosidade nós temos. É interessante isso, né? Quanto mais santa a nossa vida, quanto mais santa a nossa consciência, quanto mais pureza nós temos em nós, maior a nossa consciência de pecaminosidade, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, né, que ele era o principal dos pecadores, porque
quanto mais próximo de Deus a gente está, maior consciência nós temos de quão pecadores nós somos, mas também maior consciência nós temos da infinita graça de Deus que nos transforma e que nos leva para perto dele cada dia mais. Então, essa condição que nós apresentamos aqui é uma condição verdadeira na vida do pecador. Não há desespero, não é? Com esse conhecimento de que temos uma pecaminosidade, mas há sim uma disposição de renunciar a isso mais intensamente. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu tenho consciência de quão pecador eu sou, e mais eu tenho certeza de que eu preciso da graça de Deus, e mais eu tenho consciência que eu sou aperfeiçoado e que eu sou lavado no sangue de Jesus. Essa é uma condição que só o Espírito Santo pode realizar na nossa mente e no nosso coração. Por isso, João diz, né? Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Às vezes a gente encontra pessoas que acham que não tem mais pecado. Elas estão, sem dúvida nenhuma, de acordo com esse texto aqui, longe de Deus. Embora sejam pecadores perdidos e sejam cristãos, no sentido de que estão frequentando uma igreja evangélica, mas eles não têm proximidade, não têm comunhão verdadeira com Deus, porque continuam religiosos, sem enxergar que verdadeiramente somos pecadores e que precisamos ter consciência cada dia maior da pecaminosidade que nos atinge, mas também da graça soberana de Deus, que é abundante para nos fazer vencer essa condição de pecaminosidade. Então, é muito importante que a gente aprenda que quanto mais nós levamos uma vida de santidade, maior consciência de pecado nós temos, mas isso não deve nos desanimar, e sim, ao contrário, nos demonstrar quão maravilhosa é a santidade de Deus que está proposta também para nós. Esta santidade de Deus está proposta também para os seus filhos, né? E porque o próprio Deus diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Então é nessa condição que nós precisamos aprender a levar a consciência da nossa pecaminosidade como um estímulo para uma vida mais santa e mais reta diante de Deus. Então, o apóstolo João diz ainda que, se dissermos que não pecamos, não há verdade em nós. E é preciso confessar os pecados, né? Porque confessando nossos pecados com uma atitude genuína de arrependimento, né? Não é só dizer perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém, mas é confessar antes de confessar, ter se arrependido dos pecados, né? Ter se arrependido. Isso significa o quê? Arrependimento significa o desejo intenso e espiritual de não praticar mais aquela situação, de reconhecer que aquela situação desagrada a Deus e não mais buscar realizar aquilo ou voluntariamente ou involuntariamente. Então, com uma atitude genuína de arrependimento, porque Deus nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Toda iniquidade é perdoada. Nesse sentido, o apóstolo aponta 3 testes, não é? 3 testes. Nós falamos rapidamente deles na semana passada. 3 testes que evidenciam que, para o verdadeiro cristão,
a vida de fé guardando as palavras de Deus. A vida de fé não é outra coisa senão a vida que leva o crente a guardar, obedecer, amar a palavra de Deus. E o primeiro teste é o teste que diz o seguinte: por aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, não está na verdade, né? Então, quem diz que conhece a Deus manifesta essa crença na obediência sistemática de fé aos mandamentos do Senhor. Vive na prática deles, né? E não vive na prática deles para ser salvo, mas vive na prática deles porque é salvo. Tem uma nova vida, e essa nova vida é uma vida caracterizada por guardar a palavra de Deus. Então, esse primeiro teste é um teste que nos leva a reconhecer a necessidade de andar em obediência à palavra de Deus. O segundo teste que o apóstolo João apresenta é que aquele que diz que está na luz, observem bem, aquele que diz que está na luz, né? Aquele que diz que é crente, que conhece Jesus, está na luz e odeia seu irmão, este até agora está em trevas. Meus irmãos, a marca do cristianismo, do ponto de vista relacional, é o amor aos irmãos. Se eu não amo meus irmãos, eu não guardo esta proposta de fé manifesta na prática em amor. A fé cristã, no aspecto relacional, se manifesta no amor aos irmãos. E amor aos irmãos não é ficar adulando, abraçando, beijando, fazendo aquilo que muitos animadores de auditório das igrejas fazem, né? E tem muita gente na igreja que não dirige culto, anima auditório, né? É um Silvio Santos. E essas pessoas que ficam falando, vamos abraçar, vamos dizer para o seu irmão que você ama, e outros pregadores, não só dirigentes de culto, mas pregadores que ficam falando, dê a mão para o seu irmão, fale para ele isso, fale para ele aquilo, e terminou ali, saiu para fora da porta do templo, cada um para um lado, né? Que segue aquele ditado, cada um por si e Deus contra todos, né? E Deus por todos. Mas, então, esse texto de João, que nós estamos vendo aqui, é um texto que fala do amor como manifestação relacional da fé cristã. Não existe fé cristã, fé salvadora. Não não é essa fé, assentimento intelectual que todo mundo tem, não. Não é todo mundo tem fé em Deus, mas não tem relacionamento real e individual com Deus. Então, é esse tipo de fé que é fé salvadora, é manifesto em amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, como eu estava dizendo, não se mede por palavras, mas por ações. Eu não preciso, naturalmente, gostar de todas as pessoas, no sentido de estar com todas elas. É até impossível isso, né? Gostar no sentido de estar todo dia próximo e frequentar a casa, etc. Mas eu preciso amar, que é muito mais do que gostar, que é estar à disposição de qualquer irmão, não só daqueles que me são simpáticos, mas qualquer irmão que precise da minha ajuda, que necessite do meu esforço, sobre todas as coisas,
aquele irmão que tem uma carga e eu preciso pôr o meu ombro embaixo da carga daquele irmão para ajudá-lo, sem que ele peça, eu tenho que ajudá-lo, porque isso é amor cristão. Amor cristão. E eu preciso quebrar as barreiras. Quebrar as barreiras. Eu preciso andar de acordo com esse amor que me faz estar a serviço de alguém, mesmo que seja difícil, mas eu preciso praticar esse amor, colocando-me à disposição de qualquer irmão meu, seja aqui, seja em qualquer lugar. E quando eu contribuo para a obra missionária, é uma maneira, não é só isso, não. É uma maneira de ajudar, de colocar o ombro embaixo da carga dos irmãos missionários e ajudar também aqueles que vão receber o evangelho a serem evangelizados por esses missionários. Mas no lugar onde eu estou, onde eu moro, eu preciso manifestar o meu amor de maneira prática, né, servindo aos irmãos. Aquele que diz que está em Cristo também deve, aquele que diz que está na luz, né? Está em Cristo, e odeia seu irmão, odiar aqui não significa querer matar, não. Odiar aqui significa não se dispor a servir, e não se dispor a comunicar, não se dispor a se relacionar em serviço cristão. E, desse modo, até agora, essa pessoa está em trevas. Que coisa, não? Então, a gente vai encontrar muita gente que acha que é crente e ainda está em trevas, porque não tem disposição de servir a todos os irmãos. Terceiro teste de João, que nós já vimos parcialmente na semana passada, é que aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. É uma consequência imediata do segundo teste que nós vimos, né? Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou, ou seja, deve amar como Cristo amou, deve fazer o que Cristo fez. Andar como ele andou é fazendo o bem a todos, né? Há um texto em Atos dos Apóstolos que fala exatamente disso, né? Que ele andou fazendo o bem a todos. E Jesus podia fazer o bem a todos, né? Porque ele é eterno, é Deus, ele não tinha limitação, exceto alguma limitação física, a qual ele mesmo se impôs quando entrou na condição humana, né? Quando entrou na nossa condição, na nossa natureza humana, né? Jesus tinha algumas limitações humanas, porque ele era um Deus que se manifestou na forma humana. Então, Jesus vai mais além, amando até os inimigos, amando os inimigos. Não sou eu que tenho inimigo, mas há pessoas que podem querer ser meus inimigos. Eu preciso amar essas pessoas. Eu não devo ser inimigo de ninguém, mas eu posso ter inimigos, gente que não gosta de mim. A eles também eu devo amar. E nós sabemos que isso não é fácil de fazer, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Mas João vai mais além, mostrando que o mundo é animado por uma energia, por um espírito, né, maligno. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto é uma coisa excludente, excludente. Se você ama o mundo, ou seja, se o mundo ocupa lugar preponderante na sua vida, o amor do Pai não está nessa pessoa. Mas não fui eu que falei isso. Isso aqui está escrito na palavra de Deus, no livro de João que nós lemos. Nós lemos a semana passada. Então,
o amor do Pai não está na vida daquele que ama o mundo. E amar ao mundo significa dar prioridade às coisas do mundo, às coisas materiais. E tem muito crente que faz isso, dá prioridade às coisas materiais. Se falar com ele que ele está amando o mundo, ele acha um monte de justificativas e fica nervoso ainda com a gente, né? Então, é necessário que a gente entenda isso, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, por quê? O que tem o mundo? O mundo não foi criado por Deus? O mundo foi criado por Deus, né? Mas, como eu disse na semana passada, nós temos pelo menos três palavras que falam de mundo na Bíblia. O mundo como a criação de Deus. Esse mundo é todo o universo que foi criado por Deus com seu poder, de maneira bela, de maneira maravilhosa, de maneira miraculosa. Esse é o mundo, não é um mundo, vamos dizer, geográfico, né? Assim, por assim dizer, geológico, né? Nem sei qual termo que é mais apropriado. O segundo significado de mundo é a composição humana deste mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação. Não é a salvação do mundo físico, não é? É a salvação dos homens. Homens aqui no sentido genérico da palavra, né? O ser humano, homem e mulher. Ainda mais no Dia Internacional da Mulher, eu não posso ficar. Ninguém deve ficar achando que eu estou puxando para o sexo masculino. Não tem nada de sexo aqui nessa palavra. Tem apenas de quem está fazendo, quem está trabalhando com essa palavra no sentido genérico dessa palavra, né? Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano, as pessoas. E tem o mundo, terceira palavra, que é o mundo que é dirigido, regido, que está sob o domínio de Satanás a partir da queda, desde que Adão pecou, né? Por quê? Porque Deus tinha dado o domínio deste mundo para Adão. Adão era um mordomo de Deus que deveria cuidar deste mundo, né? Então, quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás o domínio deste mundo temporário. E é este mundo que é animado por esse espírito maligno, por esse espírito anticristão, por esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo. Este mundo é animado por essa energia, por esse espírito do mal, né? Espírito maligno, que é Satanás. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que não está? Porque o mundo jaz no maligno, né? Então, uma pessoa, Paulo ensina isso aos Efésios, ele diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados e vivíamos debaixo do domínio do maligno, né? Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, essa circunstância é uma circunstância também que é denominada mundo aqui na igreja, né? Aqui na Bíblia. E nós precisamos entender que o mundo, este mundo atual, está animado temporariamente, né? Sabemos que quando Jesus voltar isso vai mudar, mas pelo espírito maligno. E há uma incompatibilidade definitiva
entre os filhos de Deus e o mundo. Quando você se converte, você recebe uma natureza nova, naturalmente a vida de Cristo. Então, você recebe essa natureza de filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você sai de uma situação de morte espiritual para a vida espiritual. Não é a sua vida, mas é a vida de Cristo que vem te dar essa nova vida e tirar você da escravidão a Satanás e passar para a libertação dos filhos de Deus, a liberdade dos filhos de Deus. Então, há uma incompatibilidade, porque são duas naturezas diferentes agora, né? A natureza divina que está implantada em você pelo Espírito Santo e a natureza humana pecadora que ainda serve ainda a carne e serve a Satanás. Há uma incompatibilidade. Essas duas coisas não se misturam, é igual água e óleo, não se misturam definitivamente. Então, esta incompatibilidade definitiva entre os filhos de Deus e o mundo é uma realidade. E nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E há uma luta até dentro de nós mesmos, né? Com a nossa carne ainda tentando realizar os desejos do mundo e o nosso espírito se colocando à disposição e sob o domínio de Deus. E se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa natureza espiritual vence a natureza carnal. Mas se nós damos lugar à carne, ela vence e a natureza espiritual é derrotada. Então, é uma incompatibilidade. Não dá para andar com um pé nas regiões celestiais, dominado pelo Espírito, e não dá, ao mesmo tempo, andar com um pé no mundo. Não tem jeito de andar com um pé no mundo e um pé no reino espiritual de Deus. Bem, então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso significa, então, algumas coisas que Paulo colocou no texto que nós lemos hoje. Que nós lemos que João introduziu um assunto nesse texto, que é o anticristo, uma palavra que não se encontra em outro livro da Bíblia, só na primeira carta de João. E ele fala o quê? Fala de um espírito do anticristo que anima todas as forças demoníacas por detrás do ensino e atividade anticristã. Estão os espíritos do mal são animados, né? São estimulados pela obra do maligno. E essas forças demoníacas estão de trás do ensino e da atividade anticristã. Então, os espíritos malignos aprendem como lutar contra aquelas pessoas que estão no cristianismo e principalmente com aqueles que não estão no cristianismo para que eles não se convertam. É por isso que a conversão é um ato de Deus. Nós não temos poder para levar uma pessoa à conversão. Nós devemos pregar, porque a fé vem pelo ouvir, mas é Deus trabalhando na palavra que a pessoa ouve, que transforma o coração dela. Segunda coisa que João fala é que o grande anticristo vindouro, né? O anticristo que é satânico, que é o próprio Satanás, cuja manifestação maior será próximo à segunda vinda de Jesus Cristo, ele é ainda vindouro, né?
Existem muitos anticristos, no plural, no mundo. São espíritos que estão agindo debaixo do poder do anticristo, aquele que é o maioral de todos, que é o próprio Satanás, que virá, que é o próprio Satanás, dirigindo uma pessoa, né? Na verdade, é uma pessoa que vai encarnar Satanás, o anticristo. Né? E Satanás é o dragão, a serpente, né? Aquele que apareceu desde o Éden. Então, o anticristo é um servo de Satanás, mas é o maioral de todos os anticristos, né? Todos os espíritos que estão debaixo do domínio de Satanás. E muitos anticristos já estão presentes, né, e ativos, né? Anticristos menores, eles servem a Satanás, ainda na condição de menores do que o anticristo, aquele que vai surgir e que vai lutar pessoalmente contra Jesus. Então, este ensino de João mostra que esses anticristos estão ativos na história da igreja, cada um em sua época, né? Não é só um, não são um ou dois apenas, né? São centenas, milhares que estão agindo na sua própria época e que os da época de João, não o anticristo, né, maioral, mas muitos anticristos estavam na igreja. Que coisa impressionante, né? Na época de João, pouco tempo de cristianismo, 50, 60 anos de cristianismo, e já havia esses anticristos na igreja, né? Na igreja. João fala disso, mostrando que eles estavam na igreja, mas não eram crentes, negavam a realidade da encarnação de Jesus. E João diz claramente: quem nega a realidade da encarnação é o anticristo. E quem nega a sua relação com o Pai, né? Jesus com o Pai, esse é o anticristo. Para João, isso é manifestação de que estamos na última hora. João fala isso, né? Que nós estamos já na última hora. Não é um período de 60 minutos, né? Quando ele fala que nós estamos na última hora, não é um período de 60 minutos. A última hora aqui é uma expressão que fala de um período final desta dispensação. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa dispensação da igreja, mas sabemos que ela vai terminar. Né? O apóstolo João fala, o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro fala, Jesus falou. Então, essa dispensação da igreja vai chegar ao fim. E é desse fim que João está falando. É desse fim que ele está dizendo que vai chegar ao fim. Jesus fala também, João fala também, que estes anticristos saíram do meio cristão. Isso é uma coisa de maluco, né? Saíram do meio cristão. Gente, tem muita gente no meio cristão que está lá ouvindo, que está lá participando, que às vezes conhece Bíblia mais do que a gente, e eles são servos de Satanás. Nós não precisamos assustar com isso, não, porque isso já foi profetizado e isso já aconteceu no tempo de João e depois no tempo da igreja. Quem conhece a história da igreja percebe o quanto isso é verdadeiro, né? Quanto hoje nós temos igrejas, denominações que servem Satanás. Pensam que não estão servindo a ele, mas estão. Estes cristãos falsos, né? Que saíram do meio da igreja e eles pareciam ser dos nossos, como diz o apóstolo João, né? Pareciam ser dos nossos, mas não eram. Se fossem, eles teriam permanecido entre nós. Eles são os anticristos. Os que são fiéis a Deus, que permanecem congregando, aqueles crentes de verdade, eles possuem
a unção do Espírito. O que é a unção do Espírito? A unção do Espírito é aquela que dá conhecimento, né, discernimento espiritual aos crentes. É a unção que é a habitação do Espírito Santo dentro de cada crente. Não sobre os crentes, mas dentro de cada crente. Então, João escreve para os crentes para permanecerem na verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade. Se nós estamos estudando a verdade e se nós estamos estudando aquilo que Deus nos fala por meio de estudo bíblico e culto verdadeiro, né? E palavra de profética que é dita em nome de Deus, né? Então, esses palavra profética que é de acordo com a Bíblia. Então, essa situação é uma situação que nos dá conhecimento, que nos dá discernimento espiritual. E João escreve para eles permanecerem na verdade. E permanecer na verdade é permanecer na palavra. E nenhuma mentira vem da verdade. Ninguém que estude a Bíblia orientado pelo Espírito Santo vai lançar mentiras ou vai criar heresias, porque só aqueles que não temem a Deus, que estão a serviço do inimigo, é que criam heresias. Quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo, pois ele nega o Pai e nega o Filho. Porque quem nega o Pai, nega o Filho. E quem não tem o Filho, não tem o Pai. Isso é uma coisa absolutamente consequente. Não tem jeito de ser diferente disso aí, né? Quem nega que Jesus é o Cristo, nega também o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também, igualmente, o Pai. Porque é impossível conhecer Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador sem conhecer a Deus e confessá-lo como Pai. João diz àqueles irmãos que eles deveriam permanecer no que o tinham ouvido desde o princípio. Desde quando o evangelho começou a ser pregado ali, eles deveriam permanecer naquelas verdades que foram pregadas ali em Éfeso. Não foi Paulo que foi o primeiro pregador ali, mas foi Priscila e Áquila, e eles estiveram pregando ali, e Apolo também esteve lá. Então, desde o princípio, esse evangelho foi pregado ali, mas Paulo permaneceu lá 3 anos e esteve pregando o evangelho. Imagine Paulo pregando o evangelho quase que diariamente por 3 anos. Ele ensinou toda a verdade para aqueles irmãos. Então, João diz: olha, tudo que vocês escutaram desde o princípio, creiam naquilo e pratiquem aquilo, né? Quem permanece na verdade também permanece no Pai e no Filho. E a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Deus prometeu, então, para aqueles que creem, a vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Porque isso nos diferencia de quem não crê. Você é salvo não do pecado, né? Não é só, não quer dizer que você não é salvo do pecado. Você é salvo não só do pecado, você é salvo principalmente por ser filho de Deus. Deus não pode salvar ninguém que ele não torne seu filho. Ele precisa regenerar primeiro a pessoa para que ele possa salvar, porque salvação é vida de Cristo em nós. Então é preciso regeneração. Porque antes da conversão, eu tinha uma vida natural, humana, minha. Mas na conversão, eu recebi a vida de Cristo que veio para mim. Então, o João diz: eu estou escrevendo isso, irmãos, por causa daqueles que querem enganar vocês.
mas vocês não têm necessidade alguma de quem vos ensine, porque vocês já receberam a unção que permanece em vocês. Paulo está falando aqui do Espírito Santo. João está falando aqui do Espírito Santo, né? João está dizendo, olha, vocês não precisam de ninguém ensinar vocês, porque o ensinador, o Espírito Santo, a unção que vocês já receberam, está ensinando vocês. E vocês já receberam esta unção que permanece em vocês, ela não vai embora. Ela entra em vocês e fica para sempre, essa unção. Então, João diz assim, o Espírito Santo ensina vocês a respeito de todas as coisas. E seu ensino é verdadeiro. A unção, que é o próprio Espírito Santo, permanece em vocês e vocês devem permanecer nela. E isso é feito por meio da obediência sistemática à palavra de Deus. O Espírito Santo usa homens dotados. É claro, né? Quando João fala aqui que não há necessidade de quem vos ensine, ele não está renunciando aos homens cheios do Espírito Santo que Deus escolhe na igreja para ensinar, né? Porque Deus não ensina por a igreja sem usar os homens que são dotados espiritualmente, aqueles homens que são dons de Jesus à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Esses dons de Efésios, que são dons dados à igreja para a sua edificação. É por meio deles que o Espírito Santo ensina hoje, né? Então, mas é o Espírito Santo que está ensinando por meio dessas pessoas. O Espírito Santo usa, então, homens dotados para o ensino, são mestres que Deus usa para levar o ensino aos crentes. E esse ensino é o Espírito Santo quem dá. E eles permanecem nele, permanecem no Espírito Santo. Para quê? Para que, quando Jesus Cristo se manifestar, nós tenhamos a confiança de estarmos com ele na sua segunda vinda. Isso é maravilhoso, né? E há um teste que João faz aqui. Ele diz assim: sabemos que ele é justo. Ele quem? Jesus. Então todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E agora é só perguntar, né? Cada um para si mesmo. Será que eu estou praticando a justiça? Porque quem não pratica a justiça está demonstrando que não é nascido do Senhor Jesus. Não é nascido do Espírito Santo. Então é muito fácil a gente entender isso, né? E praticar a justiça aqui não é ser perfeito igual os fariseus queriam que fosse, não, né? Obedecer toda a lei. É andar na presença de Deus, é estudar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus e, sobretudo, manifestar amor a Deus e aos irmãos. Isso é andar na justiça. Para terminar, o apóstolo, vamos fazer algumas aplicações, né? O apóstolo orienta os crentes a permanecerem em Cristo. Como que isso é possível? Permanecer em Cristo. É possível por meio da obediência à palavra. Jesus disse que se me amares, guardareis os meus mandamentos, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus estão no Evangelho e estão esparramados em todo o Novo Testamento. Segundo, a permanência em Cristo é a permanência em crer e obedecer à palavra de Deus. É quem conhece ao Senhor Jesus, o amor do Pai está nele.
Como é que você se encontra hoje? Né? Quem conhece Jesus e anda em obediência, crendo e obedecendo sua palavra, o amor do Pai está nele. Como que você se encontra hoje? O amor do Pai está em você? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder. Terceira e última aplicação: a unção recebida do Pai, que é o Espírito Santo, habita o crente e lhe ensina. Então, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Ele faz o quê? Ele ilumina a nossa mente para compreender a palavra. Então, quando nós lemos e estudamos a palavra, o Espírito Santo está exercendo o ministério de iluminação. Não é inspiração, porque a inspiração é para aqueles que receberam a ordem de escrever a palavra. Mas nós somos iluminados para compreender aquilo que já está escrito. E para que ele permaneça, para que a pessoa permaneça na presença de Deus. Não é possível permanecer na presença de Deus sem ler, meditar e obedecer a sua palavra. Por isso que ensino bíblico é fundamental. Tem igrejas aí que estão preocupadas mais com show do que com qualquer outra coisa, né? Teatro e dança e música quente e luz de boate e não sei o que mais. E palavra muito rasa, que não transforma vidas. Essas pessoas não cultivam a presença de Deus nas suas vidas. Nós precisamos de andar na presença de Deus e isso é cultivar a palavra de Deus, cultivar a adoração individual, é cultivar a obediência à palavra de Deus, é cultivar o serviço desinteressado aos irmãos em manifestação de amor. Que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente possa praticar estes ensinos do apóstolo João.